Eu tava assistindo hoje uma entrevista que você concedeu pra Lívia Cruz, uma troca de ideia entre vocês, e você falou um lance que me chamou muita atenção, muito, 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 que foi que nos anos 90 a grande maioria dos MCs e da galera que fazia rap já tinha lido no mínimo um livro do Malcolm X, por exemplo. Era uma galera mais politizada. Não sei se isso ainda existe hoje. Eu não sei se essa politização em massa dentro do rap existe até hoje nessa nova geração. Então eu queria primeiro saber se de fato era verdade isso, porque eu fiquei impressionado, achei muito louco. E qual que é a sua visão? Não uma coisa crítica, e se você quiser também, obviamente, mas se existe essa politização, que eu acho que é essencial, que tá nas bases do hip hop, nessa geração atual, na galera que vem fazendo um som mais atualmente. Sim, a questão da leitura era um ponto-chave para a minha geração, né? Para a época que a gente começou. Primeiro, porque, como eu falei, né? O acesso à informação era bastante escasso. Então, a gente tinha essas formas de trocas e a questão da leitura, né? Da leitura era um dos pontos importantes também, tanto para não necessariamente biografias, né, como do Malcolm X, assim, pelo menos todas as pessoas, e na época eu também li, muita gente da minha geração também leu, porque ali estava sendo anunciado, né, Public Enemy trazendo, tinha Spike Lee com Faz a Coisa Certa, tinha todo aquele cenário, aquele panorama, né, de se entender esse cenário, né, dessa coisa política, né, dessa via política do hip hop. Uhum. E também na época, também tinha uma outra questão também, que era a época das posses, né? Que eu gosto sempre de falar, porque era como se fosse a universidade, a nossa universidade da Quebrada. Uhum. Né? A nossa universidade, que a gente fazia ali reuniões de pessoas do hip hop. Eu fiz parte da criação da Posse Aliança Negra. Não, desculpa, errei. Eu fiz parte da construção da Força Ativa, né? A Aliança Negra é lá da Tiradentes também, então eu fiz parte da construção da Força Ativa, tinha a Sindicato Negro, tinha também a posse da MC Regina na Zona Sul, que é uma sigla que eu não estou lembrando agora falar, mas tinha essa posse em Interlagos, tinha conceito de rua também na Zona Sul, enfim, as posses também era essa formação, né, política dentro do hip hop que nós tínhamos. Eram os lugares onde a gente se reunia, que a gente se organizava, e cada um, eu li tal coisa, eu li outra coisa, vamos debater, quais são as questões que a gente tem que... Então, foi espaços formativos também, né? E eu acredito que... Oi? Isso é muito louco. Eu não tinha essa noção. Isso é muito louco. Então, e assim, essas posses existem até hoje, tá? A Força Ativa tá aí, a Aliança Negra, elas estão aí nativa, ela tinha a posse Raulsa também, que, se eu não me engano, era São Bernardo do Campo. Então, esses eram os nossos espaços formativos. Sobre a questão de hoje, eu não vejo despolitização, né? Eu vejo, sim, essa corrente ela é forte, ela é muito predominante dentro do hip hop, mas a gente tem que entender também que a gente vive uma outra geração, a gente vive um outro momento social, político, econômico, uma outra forma de mídias, uma outra forma de transmissão de conhecimentos. Tem muitas coisas que interferem no sentido de ressignificar algumas coisas, né, dentro desse espaço que é o hip hop enquanto, né, formadores políticos e sociais de cidadãos, dentro dessa conjuntura. Existe uma outra dinâmica, que é o mercado, né, que é onde esses novos MCs, né, onde tem essa nova geração está tendo acesso e repercussão que não se via antes. Sim. Não vejo, para mim não há problema nenhum, eu acho que tem que realmente circular, né, o rap, aí falando especificamente da música rap, ela tem que circular sobre temas variados, isso já era sempre foi posto, desde quando o rap é rap, porque tem muita gente que fala, mas não falava XYZ, sempre falou, né, isso acho que está dado, não é nem debate para isso, né, sobre temáticas. Uhum.
Mas aí eu vejo muitas pessoas achando que por causa dessa grande exposição, né, do rap, dessa nova geração estar em uma outra dinâmica de divulgação, uma outra dinâmica de circular a música, que na nossa época a gente precisava gravar o CD, né, ou o vinil antes ainda, né, gravar, ir para o estúdio, não tínhamos estúdio em casa, então tinha que ter verba para gravar no estúdio, enfim, tinha toda... Quando lançava o CD, realmente era aquela coisa de ouvir e ouvir e ouvir, porque não é que nem hoje. Hoje existe uma outra velocidade, é uma outra dinâmica, né? E eu acho que é complicado tentar... Eu mesma, assim, eu não consigo acompanhar muito, porque é muito rápido, né? Quando você vai pesquisar um artista, aí quando você vai ver, na outra semana já lançou outra música e já lançou outra, então... Claro, né? Que seu público também é muito mais ágil, também muito com um ouvido muito mais veloz. Mas, assim, para voltar nessa questão, né? Se não existe na geração atual não se vê essa coisa da informação, da politização, não, eu vejo sim, vejo.